Olá pessoal, vamos à correção do nosso TD de Matemática do 7º ano. Aqui é o professor Alexandre Lobão. Vamos iniciar a nossa correção. Bem, a nossa primeira questão é que você escreva a equação que expressa cada uma das situações e resolva, para descobrir o resultado. Então nós temos aqui um problema típico de geometria. Tá? Letra A, ele quer saber dois ângulos opostos pelo vértice. Lembre-se que ângulos opostos pelo vértice são ângulos que ocupam essas duas posições aqui em duas retas concorrentes, onde um mede 6x menos 10 graus e o outro mede 3x mais 35 graus. O que você precisa saber para poder resolver esse problema? Você precisa saber que os ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, ou seja, eles são do mesmo tamanho. Eu vou ficar aqui com 6x menos 3x, resolvendo a equação. Tudo que tem x, por conveniência, nós colocamos no primeiro membro. Tudo que não tem x, nós colocamos no segundo membro. E todo aquele que mudar de membro vai mudar de sinal. O 3 ele era positivo, foi para lá, ficou negativo. O 10 ele era negativo, passou para lá positivo. Tá? Aqui eu vou somar ou subtrair de acordo com os sinais. Eu vou reduzir os membros a um termo cada um, tá? Aqui só tem a letra x, então 6x menos 3x dá só 3x. Ou 6 abacaxis menos 3 abacaxi dá 3. E aqui 35 mais 10 vai me dar 45. E x vai ser 45 dividido por 3, que eu chego no 15. Esse é o valor de x da letra A. Letra B, fala assim: a idade de Paula é o dobro da idade de Fernando. Paula aqui também. E a idade de José é o triplo da idade de Paula. Sabendo que a soma das três idades é 54, qual a idade de cada um? Então, problemas que tem muitas pessoas, você escreve aqui, ó, Paula, são duas Paulas, vou colocar só um. A Paula, o Fernando, tá? E o José. Então, tem essas três pessoas. O problema diz que a idade da Paula é o dobro da idade do Fernando. Então, a idade da Paula é o dobro, é duas vezes a idade do Fernando. Então, só a letra F aqui para ajudar. Tá? E a idade de José é o triplo da idade do Paulo. A idade de José é 3 vezes a idade do Paulo. Eu tenho que estabelecer alguém para ser a nossa incógnita. Tá? Como é que eu faço isso? Alguém vai ser x. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar Fernando de x, tá? Eu chamando Fernando de x, a idade de Paula é 2 vezes x, então vai ficar 2x. E a idade de José é 3 vezes a idade de Paula, olha o pezinho aqui. Só que o Paulo não é x, o Paulo é 2x. Então isso aqui vai ficar 6x, tá bom? Fernando é x, Paula é 2x, que é o dobro da idade de Fernando, e o José é o triplo da idade de Paula, que é o dobro da idade de Fernando. E por isso que ficou 3 vezes 2, 6x. A minha referência aqui é a idade de Fernando, tá bom? Aí ele fala que a soma dessas idades é 54. Então, 2x mais x mais 6x vai dar igual a 54. Está aqui a minha equação armada, vai dar a idade de uma pessoa, não pode dar número negativo, em tese não pode dar número com vírgula, tá? E aí vamos resolver. Somando os termos que tem em x, lembrando que aqui tem 1. Tem que separar? Mas já estão separadas, melhor ainda, é só somar. 2 mais 1, 3, mais 6, 9x, igual a 54. Então, x é 54 dividido por 9, portanto, meu x vai ser igual a 6, tá? 9 vezes 6, 54. 54 é o x. O que é que eu chamei de x? A idade de Fernando. E qual é a idade de Paula? O dobro da idade de Fernando. 2 vezes 6, 12. E qual é a idade de José? O triplo da idade de Fernando, de Paula, né?
Só que a idade de Paulo aqui, como eu chamei de x, é 6 vezes a idade de Fernando. 6 vezes 6, 36. Quer saber se está certo? Pega as três idades e soma. 2 mais 6, 8. 8 mais 6, 14. 2 mais 3, 5. 54, como disse o problema. Tá certo? E falando disso, né? Lendo aqui o enunciado, ele quer saber a medida de cada ângulo, né? Então, ó, se o meu x é 15, esse ângulo aqui, tá? Voltando aqui para a letra A, aqui tem 6 vezes 15 menos 10. 6 vezes 15 dá 90. 90 menos 10 dá 80. Então, esse ângulo aqui é 80 graus. Do lado de cá, eu tenho 3x, ou seja, eu tenho 3 vezes o x, que é 15. 3 vezes 15 dão 45. 45 com mais 35, isso me dá 80. Como eu tinha dito, ó, os ângulos opostos são iguais. Deu certo. E se esse ângulo aqui é 80, esses outros dois aqui tem que ser 100, porque eles são suplementares. Não é isso? Então, explicada, resolvida e demonstrada. Vamos à próxima questão. Vamos resolver, né? Resolva as equações abaixo admitindo que U é igual a Q. Esse U é igual a Q, pessoal, quer dizer que o universo é o números racionais, ou seja, aqui pode dar número positivo, pode dar número negativo, pode dar fração, tá bom? Então vamos resolver a primeira questão. O item A, nós temos ali, ó, que 3 que multiplica x menos 2, menos 5 que multiplica x menos 1 é igual a menos 7, tá? O que é que você vai fazer? Sempre que tem parênteses, eu tenho que aplicar a distribuição primeiro, tá? Lembrando aqui que o número que está na frente do parênteses multiplicando, né? É multiplicar cada um dos termos dentro do parênteses. Então, 3 vezes x dá 3x. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 5 vezes x dá menos 5x. E onde vocês costumam errar porque vocês não pensam nos sinais. Menos 5 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais 5. Menos 7. Eliminei os parênteses, agora eu vou separar. Todo número que tiver x, ó, esses dois aqui são os que têm x. Eles têm que ficar no primeiro membro. E todo número que não tiver x, tá? Que são esses dois aqui, eles vão ter que, esses três, né? Eles vão ter que ficar no segundo membro, tá? Então, quem for amarelo tem que ficar no primeiro membro, quem for roxo tem que ir para o segundo membro. Só que quem muda de membro vai mudar de sinal, ok? Então, eu vou ficar aqui, ó, com 3x menos 5x. O sinal de igual está bem aqui. Isso quer dizer que nem o 3 nem o menos 5 mudaram de membro, então eles não têm que mudar de sinal. Eles estão do lado esquerdo, né? Então, eles continuam do lado esquerdo, continuam com sinais iguais. Bora ver quem foi que mudou de canto, né? Quem mudou de canto, ó, o menos 7 está lá no canto dele. Quem mudou de canto foi o menos 6. Quem mudou de canto foi o mais 5. Mudou de membro, muda de sinal. Somando aqui, dá menos 2. Sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior. Somando aqui, vai dar menos 6. Como o número que multiplica o x, né? Como esse número aqui é negativo, tá? Eu tenho que pegar toda esta igualdade e multiplicar por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, o que é negativo fica positivo e o que é positivo fica negativo, né? Agora eu vou passar o 2 que está multiplicando dividindo para chegarmos no nosso 3, que é a resposta final. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Item B, a mesma coisa, tem um parêntese ali, tá? Então eu vou repetir aqui, fica mais prático. Aí tem o 7 menos 2 vezes 2x menos 13. Cuidado, pessoal, porque o 7 está subtraindo 2, tá? Mas o 2 está multiplicando, então nós sabemos que a prioridade é para a multiplicação, tá bom? O 2 é para a multiplicação. Se o 2 é para a multiplicação, então eu tenho que fazer primeiro a
multiplicação. Vou repetir todo o resto, certo? Vou repetir o 7 e vou fazer a multiplicação. O menos 2 vai multiplicar o x, o menos 2 vai multiplicar o menos 13, tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai me dar menos, opa, mudar a caneta aqui, menos 4x, menos vezes menos mais 26. Próximo passo, separar. Certo? Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro. E quem mudar de membro, muda de sinal, né? Então, vou ficar, ó, quem é que vai mudar de membro? Esses dois aqui. O 2 está no canto dele. O 4 era negativo. Quando ele passar pelo portal da igualdade, vai ficar positivo. Lembram disso? Igual a 7 mais 26, eles estão no canto deles, né? Quem é que vai passar para lá? Esse menos 3. Se ele vai mudar de membro, ele vai mudar de sinal, tá? Então aqui fica 6x e aqui vai ficar 36. 7 mais 3, 10, né? Mais 26, 36. Então x vai ser 36 dividido por 6, x é igual a 6. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Letra C. A letra C nós continuamos com uma equação, tá? E essa equação tem parênteses, então tem aquela prioridade dos parênteses, ok? Vamos começar. Primeiro passo, efetuar os parênteses, tá? Mesmo tendo uma soma aqui, o parêntese é uma multiplicação, então a multiplicação tem prioridades, tá bom? Vamos lá. Vou repetir o 15, vou repetir a equação toda. Fazer devagarzinho para não errar os sinais, tá? Então vamos lá. O 3, né? O 3 está multiplicando o 2 e o x, né? Então aqui vai ficar, repete o 15, porque não está multiplicando, ninguém é prioridade para multiplicação. Mais 3 vezes x dá mais 3x. Mais 3 vezes 2 dá 6. Sinal de igual, tem aqui o menos 7x e tem outro parênteses, ou seja, tem outra multiplicação. O 2 vai multiplicar o x, o 2 vai multiplicar o 1. Isso vai ficar mais 2x mais 2. Fiz os parênteses, beleza. Próximo passo, separar. Todo número que tem x vem para o primeiro membro. Quem mudar de membro vai mudar de sinal. O 7 era negativo, vai vir para cá positivo. O 2 era positivo, vai vir para cá negativo. Sinal de igual. O 2, que não tem x, já está do lado de lá. Quem é que vai fazer companhia a ele? O 13, que vai virar menos 13, e o mais 6, que vai virar menos 6. Ok? Fazendo aqui 3 mais 7, 10, menos 2, 8. Fazendo aqui 6, 2 menos 15, menos 13, menos 13, menos 6, menos 19. Ah, está negativo, vou multiplicar por menos 1. Não, eu só multiplico menos 1 quando o que tem x, o que multiplica x é negativo. Como ele não é, não há necessidade de multiplicar por menos 1. É só passar dividindo. Esse é o valor de x. Tranquilo? Vamos ao próximo. O próximo é a mesma coisa, só que agora eu tenho parênteses. Ou eu tenho frações, né? Se eu tenho frações, eu tenho que resolver essas frações. Eu tenho que me livrar dessas frações. Como é que eu me livro dessas frações? Com o MMC. Né? Já que você não gosta de fração, vamos nos livrar desta fração. MMC. Por 2 dá 2, 3 e 3. Por 2 dá 1, 3 e 3. Por 3 dá 1 até o fim. 4 vezes 3, 12. Isso quer dizer que essas frações, vou colocar logo aqui com o novo denominador, tá? Elas terão o denominador 12. Novo denominador delas, tá? É o 12. E agora eu vou pegar a fração denominador novo, dividir no velho. 12 dividido por 4 dá 3 vezes x, 3x. Note que esse sinal de menos aqui eu até já coloquei. Está aqui ele, tá? Menos.
12 por 3, 4. O 4 vai multiplicar o que está no numerador. Eu não gosto de fazer essas multiplicações direto, tá bom? Eu vou deixar aqui o 4 vezes 2x menos 1. Depois eu multiplico. Agora o 12 por 6 dá 2. O 2 vai multiplicar x mais 1. Cortei os denominadores, porque eles são iguais, né? Tá? Se os denominadores são iguais, os numeradores também vão ser. Então aqui vai ficar 3x menos 4 que multiplica 2x menos 1 igual a 2 que multiplica x mais 1. Tá bom? Bem, assim como as questões anteriores, eu vou efetuar os parênteses. O menos 4 vai multiplicar o x. O menos 4 vai multiplicar o menos 1. Menos vezes menos dá mais 4. Aqui o 2 vai multiplicar o x. E o 2 vai multiplicar o 1. Próximo passo, separar. Todo número que tem x fica no primeiro membro. Todo número que não tem x vai para o segundo membro. Quem mudar de membro vai mudar de sinal. Olha que o 2 ficou negativo. O 2x, né? Esse 2 aqui está positivo, vai continuar na dele, vai ficar positivo. O 4 que era positivo vai ficar negativo. Somando os termos que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui ó, 3 menos 8 menos 5. Menos 5 menos 2 dá menos 7. E 2 menos 4 dá menos 2. Como o termo que multiplica x novamente está negativo, eu sou obrigado a multiplicar por menos 1. E o que é multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de todos os termos. X vai dar igual a 2 sétimos, tá? 2 sobre 7. Finalizamos a questão 2. Vamos à terceira. Questão 3, né? Tem assim, em uma balança foram colocadas garrafas e pacotes, como mostra a figura abaixo. Sabendo que cada garrafa pesa 350 gramas, qual o peso de cada pacote? Bem, um aluno, né, pensou assim, depois eu montei a equação, tá? Tá igual, para não fazer conta, né, já que eu vou ter que multiplicar cada garrafa por 350, para facilitar minhas contas, ele fez assim, vou tirar uma garrafa daqui e uma garrafa daqui. Vou tirar mais essas duas garrafas daqui, vou tirar essas duas garrafas daqui. E vou tirar esse peso daqui e vou tirar esse peso daqui. Então, do lado de cá sobrou 1, 2, 3, 4, 5 garrafas, tá? Então, são 5 garrafas. Então, cada garrafa pesa 350. Então, 5 vezes 350, 350, né? Vai dar 1.750. 1.750, tá? Então, lá de cá tem 1.750. E do lado de cá tem duas caixazinhas. Então, passou para cá. Se uma igualdade, se 2x é igual a um número é igual a 2x, tá? Eu posso trocar os dois, que aí não há necessidade de multiplicar por menos 1. E aí, 1.750 dividido por 2 vai me dar o 875, que é a nossa resposta, tá? Peso da caixa, 875 gramas. Mas você poderia ter feito, como é que eu posso dizer, do jeito que está aqui. Eu tenho do lado de cá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 garrafas. Então eu tenho que fazer 8 vezes 350, porque cada garrafa pesa 350 gramas, tá? Então isso aqui daria 2.800. Mais uma caixa que eu vou chamar de x, igual, do lado de cá eu tenho 3x, que são 3 caixas, mais 2 garrafas, ou 3 garrafas, né? Se eu tenho 3 garrafas, mais 1.050. E virou a nossa querida equação. Numa equação, tudo que tem x fica no primeiro membro, tudo que não tem x vai para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal, né? Aqui tem um x menos 3x, vai dar menos 2x. Do lado de lá eu tenho 1.050 menos 2.800, dá menos 1.750, que é justamente o número que está aqui, ok? Vou multiplicar por menos 1, vai dar 2x igual a 1.750. Aqui eu deveria ter feito isso, né?
mas eu pulei essa passagem. Então, x é igual a 1.750 dividido por 2, que continua sendo 875 gramas, é o peso de cada pacote, tá bom? Vamos à próxima. 2/5 do meu salário são reservados para o aluguel e a metade é gasta com alimentação, restando ainda R$ 90 para gastos diversos, ou, né, água, luz, telefone, internet, imagine, celular. Qual é o meu salário? Vamos lá. Posso fazer esse problema a nível do quinto ano, né? No quinto ano é assim: 2/5 do meu salário eu gasto reservado para o aluguel. E a metade é reservado, né? Vamos supor que isso aqui é a metade, é reservado para alimentação. O que sobra aqui são R$ 90. Como é que esse problema era feito no quinto ano? Você somava 1/2 mais 2/5, somavam as frações, né? Tinha que tirar MVC, que é 10, divide e multiplica, tá? Divide e multiplica, estou fazendo aqui de uma maneira mais rápida, tá? Então, isso aqui dá 9/10. 9/10, o que tem gasto aqui é 9/10, ou seja, o que sobra, se eu tenho 9/10 aqui, esse pedacinho aqui é 1/10 do meu salário. Aí você só tem que pensar, ó, se 1/10 do meu salário é R$ 90, isso quer dizer que meu salário todo, os 10/10, né, as 10 partes, serão 900. Esse é o tipo de problema que é feito no quinto e sexto ano, tá bom? Já no sétimo, você faz isso aqui virar uma equação, tá? O meu salário, quanto é que é o meu salário? Não sei. Então, primeiro, estabelecer a incógnita, né? A incógnita será o salário, tá? O salário dele é X. Esse salário dele, ele divide em 3 partes, né? Primeiro, 2/5 do salário que é X, ele gasta com aluguel. A metade, 1/2, tá? 1/2 de x, ou se você preferir x sobre 2, tanto faz, tá? Aqui também pode escrever direto 2x sobre 5, tá? É destinado com alimentação. E ainda tem mais R$ 90. E essas 3 partes juntas, aluguel, alimentação e o que sobra, dá o salário todo dele, que nós chamamos de x. Pronto, eu tenho uma equação. Equação, eu tenho que tirar o m e c. Os denominadores são primos entre si, né? O MC vai me dar 10. Divido, multiplico. 10 por 5 dá 2 vezes 2, 4. 10 por 2 dá 5 vezes x, 5x. 10 por 1 dá 10 vezes 90, 900. 10 por 1 dá 10 vezes x, 10x. Note que vai dar a mesma coisa da situação anterior, porém utilizando a ideia do x, tá? Aí todo mundo que tem x para o primeiro membro, todo número que não tem x para o segundo membro, mudou de membro, muda de sinal, aqui dá menos x, aqui dá menos 900, x é 900. 900 é o meu salário, tanto ali como aqui, tá? Ah, aqui foi mais difícil, professor. Tem algumas situações que pensar ao nível do quinto ano é melhor, tá? Às vezes pensar do nível do sétimo ano é melhor. Vamos à próxima. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quantos quilogramas pesa um tijolo? Então, quem vai ser a minha incógnita? Minha incógnita vai ser o tijolo. Meu tijolo vai ser X. E ele diz que um tijolo pesa 1 quilo, tá? 1 quilo. Aqui o quilo é só a unidade de massa, mais meio tijolo. Se o tijolo é X, meio tijolo é X sobre 2. Pronto, está aqui a equação. Essa aqui é mais fácil montar a equação, tá? Qual é o M e C? Só tem o 2. É o 2 mesmo, né? 2 por 1 dá 2 vezes x, 2x. 2 por 1 dá 2 vezes 1, 2. Mais 2 por 2 dá 1 vezes x, x. Cortou os denominadores. Passa logo o x lá para o primeiro membro. 2x menos x dá x igual a 2. 2 o quê? 2 kg. É o peso do tijolo. Ó. Então, tijolo pesa 2 kg, que é igual a 1 kg mais meio tijolo, que é a metade de 2 kg, é 1 kg. Então, está montado e resolvido. Vamos ao próximo. Questão 6. Né? Muitas vezes, ao navegarmos pela internet, principalmente no Instagram,
nos deparamos com problemas como abaixo, tá? Qual o valor de cada elemento dessa imagem? Montem as equações para demonstrar seu copo. Eu pedi para montar, tá? Não seria muito necessário. Eu vou chamar isso aqui o copo de C, tá? O sanduíche de X e a batata eu vou chamar de B, tá bom? Então aqui na primeira situação eu tenho 3 copos a R$ 30. De cabeça você faz que cada copo custa R$ 10, tá? Depois, aqui tem um copo mais 2 sanduíches. Então, um copo, eu já sei que são R$ 10, tá? Já vou substituir pelo 10. Mais 2 sanduíches, que eu deixei de chamar sanduíche de X, igual a R$ 20. Virou uma equaçãozinha. Vou passar o 10 para o outro lado. 20 menos 10 dá 10. Dividido por 2 vai dar 5. Sanduíche é R$ 5. Certo? E aqui na situação 3, tá? Situação 3, diz que um sanduíche, aqui ó, tem duas batatas, aqui tem duas batatas, tá? Preste atenção nos detalhes. O sanduíche, que é X, né? Que agora eu sei que é 5. Então eu vou botar logo 5 aqui. Mais 4 batatas, tá? 4 batatas dá R$ 9. Então, 4 batatas é 9 menos 5. 9 menos 5 vai me dar 4. E 4 dividido por 4, a batata é R$ 1. Ok? Voltando para o problema, vamos resolver essa situação aqui. É um sanduíche é 5, mais a batata, que é R$ 1, vezes o refrigerante, que é 10. Então aqui vai ficar 5, prioridade para multiplicação, 10, mais 5, 15. Um número aqui final é o número 15. Tranquilo? Vamos ao próximo. Questão 7. Ele quer saber a raiz da equação. É um número compreendido entre. Então, eu tenho que resolver esta equação aqui e descobrir qual é o intervalo do x. Né? Qual o valor de x está nesse intervalo aqui. Olha, fração. Vou dar uma maneirada agora no ritmo. Fração MMC. O MMC aqui vai ser 6. Por que 6? Porque eles são primos entre si, é o produto. E aí, com calma, você vai dividir em cada denominador, multiplicar em cada numerador, sem pressa, tá? Ó, 6 por 3 dá 2. Então, o 2 é multiplicar o numerador. O numerador do que está em cima do 3, ó, o traço é bem grandão. Então, isso quer dizer que o 2 vai multiplicar o 2x e vai multiplicar o 1. Tá? Eu quero fazer direto. Não faça, tá? Conselho que eu dou. 6, tem o sinal de menos aqui, ó, pode esquecer. 6 dividido por 2 dá 3, vezes x, 3x. Do segundo membro, tem só 1 lá. 6 dividido por 1, que está embaixo, 1. 6 dividido por 1, 6 vezes 1, 6. Denominadores iguais, numeradores também iguais, né? Cancela os denominadores. Aqui eu vou aplicar a distribuição, tá? Eu vou repetir aqui embaixo. E eu sei que agora, como tem parêntese, eu vou eliminá-los, tá? Aplicando a propriedade distributiva. O 2 vai multiplicar o 2x, 2 vezes 2 dá 4x. O 2 vai multiplicar o 1, 2. Vou repetir o menos 3x mais 6. Tudo que tem x desse lado, já estão, né? Tudo que não tem para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. 6 menos 2, 4. Então, x está entre o 3 e o 5, letra C. Vamos para o próximo. Próximo, mesma coisa, mesma ideia, só que os itens são diferentes. Vou fazer o quê? Vou tirar o MMC. Qual é o MC entre 4 e 2? Como eles são múltiplos, é o maior. 4. 4 dividido por 4 dá 1. O 1 vai multiplicar 3x menos 1. Às vezes você acha até isso aqui desnecessário, mas às vezes ajuda, tá? Menos 4 dividido por 2 dá 2. O 2 vai multiplicar x menos 1. Embaixo desse 2 tem 1. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2, 8. Denominadores iguais, numeradores iguais. E eu vou efetuar logo as multiplicações, tá? Aqui e aqui. Vamos lá. 1 vezes 3x dá 3x. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Professor, era 3x menos 1. Já quer multiplicar por 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Aqui, o menos 2 é multiplicar o x. E o menos 2 é multiplicar o 2. Vai dar
mais 2 igual a 8. Todo número que tem x fica no primeiro membro, já estão. Todo número que não tem x vai para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. Não esqueça. 3x menos 2x dá x, e aqui vai dar 7, né? 7 é menor que 2? Não. 7 é maior que 9? Não. 7 está entre... é par? Não. 7 é múltiplo de 3? Não. 7 está entre 5 e 8. Resposta certa, letra D. Vamos ao próximo. Questão 9. Fala-se, em um pátio há bicicletas e carros num total de 20 veículos e 56 rodas. Determine o número de bicicletas e de carros, né? Determine o número de bicicletas e carros, respectivamente. Tá? Então, não tem esse aqui. Vamos lá. Bem, pessoal, problema, lê o problema, identifica as incógnitas. São bicicletas. Vou chamar só de B, bi, tá? Bis. E os carros, tá bom? Total, eu tenho dois totais. Eu tenho um total de veículos, que são 20, e tenho um total de rodas, tá? Que são 56. Problemas nesse estilo, pessoal, eles têm sempre uma regrazinha a fazer, tá? Qual é? Você vai chamar alguém de X. Eu não lembro se de manhã ou de tarde quem foi que eu chamei de X, tá? Tanto faz como tanto fez. Bom, eu vou chamar o carros de X, tá? Tudo bem? Olha, se eu tenho 20 veículos e X deles são carros, o resto é bicicleta. Como assim? Vamos lá, vamos colocar X não, botar 10. Tá? 10 não, porque é da metade. Vamos colocar uma das respostas aqui, 8. Tá? Se são 8 carros, tenho 20. Se 8 são carros, 20 menos 8 dá 12 são bicicletas. Tá? 8 carros e 12 bicicletas. Todos os itens aqui, se você prestar atenção, a soma dá 20, para você não chutar. Tá? A soma dá 20. O problema são as rodas. Tá? Então, sempre que eu tenho uma quantidade de carros, ou de motos, né? Aí eu tenho um carro. Então, 20 menos 1 dá 19. Tá? Aí eu tenho 18 carros. Então, 20 menos 18 dá 2 motos. A quantidade do outro é a diferença entre o total e o que eu sei. Então, se eu chamar carro de X, as bicicletas vão ser 20 menos X. Aí eu vou ter que fazer essa conta. Só que essa conta não se faz, né? Só que se escreve aqui, ó, 20 menos X. Tá bom? Então, quantos carros tem X? Bicicleta, o resto. O que é o resto? É 20 menos o total. Aliás, é o total menos os carros. Tá? 20 menos X. Pronto, eu já usei esse total aqui. Agora eu vou usar as rodas. Lembrem-se que um carro no chão, né, ele tem 4 rodas. E que a moto tem 3 rodas. Então, 4x, vou colocar aqui embaixo, 4 rodas dos carros mais as rodas das motos. Quanto é que é moto? É 20 menos x. Vai me dar igual a 56 rodas, tá? 4x mais 40 menos 2x, porque eu vou aplicar a distribuição aqui, é igual a 56. Tudo que tem x no primeiro membro, tudo que não tem para o segundo membro, 2x igual a 16, x igual a 16 dividido por 2, que vai me dar 8. Eu tenho 8 o quê? 8 carros, né? E 20 menos 8 vai me dar 12 bicicletas. Ele quer saber o número de bicicletas e de carros. Então, primeiro é bicicleta, primeiro é 12. Resposta certa, letra C. Tá? Existem outras maneiras de fazer esse problema, como foi falado para vocês. Tá? Você poderia fazer esse problema por sistema, só que vocês não viram o sistema ainda. Vocês poderiam resolver esse problema usando o raciocínio lá da quinta série, né? Quinta, sexta série. Pensa assim, ó. O carro tá aqui, eu estou vendo só as rodas dos carros, tá? Ó. Aqui tem um carro, aqui outro carro com suas rodas. O carro está aqui em cima, tá? Aqui tem uma moto, aí aqui está estacionado outro carro, aqui está estacionado outra moto e assim sucessivamente, tá? Imagine que a pessoa conte só um lado, tá? Só esse lado aqui, ó. Conte só as rodas que estão no lado. Então ela vai contar essas duas rodas aqui, essas duas aqui, essas duas aqui, essas duas aqui, essas duas aqui. Ela vai contar, né, um monte de rodas, tá? Quantas rodas ela vai contar? Bem, de acordo com o número de veículos, se tem 20 veículos, ela vai contar
2 rodas para cada um. Então daria 40 rodas. Tá? Só que fazendo isso, ela está contando somente a metade das rodas dos carros. Como tem 56 rodas e ela já contou 40, ela contou todas as rodas das motos. Ela tirou todas as motos e ela contou 2 das rodas dos carros. Então 16 aqui são 2 das rodas dos carros. Se eu dividir por 2, dá 8 carros, que é o que eu tenho aqui, tá? 8 carros. E logicamente o resto é moto. É assim que o menino do 5º ano resolve este problema. Tá bom? Vamos adiante. Questão 10 quer que você determine o valor de x no triângulo abaixo, sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Ele quer que você diga quanto é que mede o valor de x, tá? E para isso ele dá a informação que em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Então você vai pegar todos esses valores que você tem aqui, ó, x mais 50, mais x mais 10, mais x menos 30, e ele afirmou que essa soma é 180. Olha, virou uma equação linda e maravilhosa. Como é que eu resolvo? Todo número que tem x fica no primeiro membro. Todo número que não tem x vai para o segundo membro. E quem mudar de membro, muda de sinal, tá bom? X mais x mais x, 3x. Aqui 180 menos 50 dá 130, né? 130 menos 10 dá 120. 120 com mais 30 vai me dar 150, não é isso? E x vai ser igual a 150 dividido por 3, que vai dar igual a 50. Eu só estou meio perdido nas contas. Como é que eu sei se está certo? Faça as continhas aqui, ó. X é 50. Então esse ângulo aqui vai ser 50 mais 50. Também conhecido como 100. Esse aqui vai ser 50 mais 10. 50 mais 10 dá 60. E esse aqui vai ser 50 menos 30. X menos 30. 50 menos 30 vai dar 20. E se você soma 100 mais 60 mais 20, dá 180, como ele diz. Tá bom? Vamos ao próximo. Questão 11. Né? Determine o peso da melancia na imagem. A melancia é o que eu não conheço. Eu vou chamar de x. E se essa balança está equilibrada, o que tem desse lado, x mais um peso de 3 kg, é igual ao que está do outro lado, que é um peso de 10 kg. Essa equação super simples de se raciocinar, 7 kg, dá para fazer até de cabeça. Concordam? Vamos ao próximo. Questão 12. Descubra 3 números inteiros consecutivos cuja soma é 270. Então são 3 números, então eu vou ter o primeiro número, vou ter um segundo número e vou ter um terceiro número. E a soma, ou seja, o total desses 3 números é 270. Tá? Coloca as informações do enunciado numa estrutura que você possa interpretar. Então são 3 números, eu não conheço nenhum deles. Eu vou chamar um de x. O consecutivo do x é só você somar mais um. E o consecutivo é só somar mais um a esse mais um, ou seja, x mais 2. Então, x mais 1, x mais 2, x mais 3 e assim sucessivamente seria a soma, né? Seriam os números consecutivos. E ele está me dizendo no enunciado que a soma desses números consecutivos é igual a 270, tá? Todo número que tem x fica no primeiro membro. Todo número que não tem x vai para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. Então aqui eu vou ficar com 270 menos 3, 267. Tá? Então x é 267 dividido por 3. X vai dar igual a 89, não é isso? Então esse número aqui, né, graus, ó, esse número aqui é 89. Esse número aqui é o mais 1. Então, esse aqui é 89, né? Mais 1, 90. Mais 1, 91. Ou mais 2 em relação ao
ao primeiro, não é isso? Essa é uma maneira de fazer. Tem uma mais rápida, né? Eu expliquei em sala também, que é assim. Você tem 3 números. Então, se você dividir 270 por 3, que dá 90, você encontra o número do meio. Tá? Ele é a média, ele está no meio. O antecessor você subtrai 1, o sucessor você soma 1, que daria os 89 e os 91. Tá? Facinho, facinho, quando é uma soma de 3, 5, 7 números consecutivos. Ok? Vamos ao próximo. Olha lá, questão 13 fala assim: o terreno de Rosa é retangular e tem 18 metros de largura a menos de comprimento. Então eu vou desenhar o terreno de Rosa aqui. Ele diz que a largura tem 18 a menos, né? Retangular tem 18 metros a menos de largura do que o comprimento. Eu não sei qual é o comprimento. O comprimento é x. Então a largura vai ter 18 a menos. X menos 18. E não 18 menos x, tá? Tem 18 a menos. Não tem x a menos, tá? 18 a menos. 18 com menos. O perímetro do terreno é 84. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, se eu somar quantos lados? 4, tá? Então você não pode esquecer de colocar esses outros dois lados. A soma dos 4 lados do terreno, tá? São 2 lados que medem x, 2 lados que medem x menos 18, tá? A soma dos 4 lados é 84. E aí virou aquela equação que nós gostamos de resolver. Tudo que tem x fica no primeiro membro, tudo que não tem x vai para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. 4x igual a 84 mais 18 mais 18. 18 mais 18 são 36. Isso aqui vai dar 120. Então, x é igual a 120 dividido por 4. X dá 30 metros. Ou seja, aqui tem 30 metros e aqui tem 18 a menos. 30 menos 18 vai dar 12. Tá? E se você somar 30 mais 12, mais 30 de novo aqui, mais 12 de novo aqui, vai dar os 84, que é o perímetro. Tranquilo? Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Questão 14 fala assim: um feirante comprou carregadores de celular por R$ 20 a unidade. E os revendeu por R$ 30 a unidade. Ficando com a sobra de 30 carregadores defeituosos que foram descartados, quantos carregadores de celular o feirante comprou, sabendo que seu lucro foi de R$ 3.000? Então, lucro, né? O que é lucro? Lucro é quanto eu ganho de uma venda, né? Eu faço alguma coisa, eu compro alguma coisa, coloco um valor a mais em cima e aí revendo. A diferença entre o preço de venda, né, e o preço de custo, isso é o meu lucro, tá bom? Então eu tenho que descobrir qual é o preço de custo, qual é o preço de venda, para descobrir o meu lucro. O problema aqui é saber o valor de x. O que é o x? É a quantidade de carregadores, tá? Quantidade de carregadores que eu vou chamar de x. Lembre-se que ele pegou esses carregadores e vendeu a R$ 30. Só que ele comprou a 20 e tem um problema mais. Carregadores quebraram, tá? Então ele não vendeu o total de carregadores, ele vendeu uma parte dos carregadores. Vamos lá. Primeiro, o preço de custo, tá? O preço de custo. O carregador do celular custou R$ 20 e ele comprou X carregadores. Se ele tiver comprado 10, dá 200. Se ele tiver comprado 100, né, vai dar 2.000. Comprou X carregadores. Cada um a 20, 20x. Para vender, ele resolveu vender para 30. Ah, então é 30x. Não. Por que não? Porque teve carregadores que quebraram. E esses carregadores que quebraram, eu tenho que tirar. Tá? Então é só tirar os 30. Sim, mas você vai tirar o 30 dos carregadores. Então tem que ter o parênteses, porque isso aqui são os carregadores que estão sobrando que vão ser multiplicados por 30. Está aqui o preço de custo, está aqui o preço de venda. Se eu pegar o preço de venda, primeiro o preço de venda, tá? Menos o preço de custo,
Isso vai me dar R$ 3.000. Ok? Aqui nós vamos distribuir 30x menos 900 menos 20x igual a 3.000. Vou deixar todo número que tem x do lado de cá, todo número que não tem x do lado de lá. Quem mudar de membro, muda de sinal, tá bom? Então, x vai ficar igual a 3.900 dividido por 10. X são 390. Vamos fazer um teste. Se eu comprei 390 celulares a R$ 20 cada um, isso aqui vai dar um 8 aqui, né? Vai 1, 6, dá R$ 7.800. Aí eu pego esses celulares e vendo a R$ 30, só que não são 390 porque 30 deram defeito. Eu só vou vender 370, né? Eu só vou vender 360, né? Que eu vou tirar 30. Isso vai me dar o quê? Vai dar 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Dá 10.000. Como ele comprou por 7.800 e vendeu por 10.000, o lucro aqui, né, vai ser a diferença, que é exatamente os R$ 3.000 batendo com o enunciado, tá bom? Estou provando, vamos adiante. Questão número 15 tem assim, né? Um terreno retangular tem área de 240 metros quadrados e um lado medindo 12, né? Problema de geometria misturado com equação, tá? Eu tenho um terreno retangular onde a área dele é 240 metros quadrados e seu lado mede 12. Um dos seus lados, né? Qual é até que mede o outro lado? Então, eu sei que área é base vezes altura. Base vezes altura dá 420. Precisaria nem montar uma equação, né? Se o produto de dois números é 240 e um é 12, o outro só pode ser 20. Questão super simples. Vamos ao próximo. 16. Calcule a área de um retângulo. Agora sim a geometria, né? Considerando que a base mede 34 e a altura é a metade da base. Então eu tenho um retângulo. Ele está aqui, está ficando torto. Eu tenho um retângulo onde a base mede 34 e a altura é a metade da base. Ou seja, 34 por 2 que vai dar 17. E agora para calcular a área é só eu pegar 34 base vezes altura. 34 vezes 17. E 34 vezes 17 vai me dar uma área de 578 centímetros quadrados, tá bom? Vamos ao próximo. Questão 17. Com uma lata de tinta dá para pintar 10 metros quadrados de um muro. É necessário comprar quantas latas de tinta para pintar o muro todo, sabendo que ele tem 20 metros de comprimento. Então, o muro tem 20 metros de comprimento por 2,8 metros de altura. Bom, então como é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área desse muro. Tá? Como eu calcular a área? É base vezes altura. Multiplicaçãozinha aqui super simples. Vamos fazer aqui 2,8 vezes 20. Multiplicar por 0 é 0. 2 vezes 8 são 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 0, 6, 5. Uma casa decimal dá 56 metros quadrados. Só que eu não quero saber quantos metros quadrados, eu quero saber quantas latas de tinta. Uma lata pinta 10 metros, então 56 dividido por 10 dá 5,6 latas. Você não vai chegar lá no mercado e me dá 5,6 latas, você vai comprar 6 latas. Né? Quantas latas seriam necessárias? Seriam necessárias 6 latas, tá bom? Mas na prática é bem umas 7 ou 8. Vamos ao próximo. Questão 18. Laura comprou uma peça retangular de tecido e cortou em 10 retângulos iguais. Imagine que ela comprou uma peçona de tecido e ela dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços, tá bom? Não adianta fazer isso aqui que não vai dar certo. Está aqui a peça e ela foi dividida em 10 pedaços, tá? Aqui só um pedacinho. Cada um desses pedaços, né,
Todos os pedaços foram iguais. Cada um desses pedaços tinha altura de 1,5 metros e base 2 metros. Qual é a área da peça original? O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de uma base, que dá 3 metros. E como são 10 retângulos iguais, 3 vezes 10, a peça original tinha 30 metros. Ok? Vamos à próxima. Olá pessoal, questão de número 19. Ela diz o seguinte: determine o perímetro e a área da figura adotando a unidade do segmento U em cada figura, né, na figura. Bem, é o seguinte, ele está dizendo que essa distância aqui, né, o lado desse quadradinho aqui, mede 2 centímetros, tá bom? Para facilitar os meus cálculos, para calcular o perímetro, eu vou contar quantos segmentos tem aqui, tá? Então, eu vou começar desse aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Eu tenho 28 segmentos. Perímetro é a soma, né, de todos os lados, o contorno da figura. Então, eu tenho 28 segmentos nesse desenho. Só que cada um desses segmentos, pela definiçãozinha aqui, ó, eu tenho 28 U's, né, 28 unidades de comprimento. Só que cada um desses U's vale 2 centímetros. Então, se eu multiplicar 28 vezes 2, vai dar 56 centímetros. Esse vai ser o meu perímetro, ok? E agora vamos calcular a área da figura. Para o cálculo da área da figura, vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que, se esse quadradinho aqui tem lado 2, tá? Quando eu for calcular a área da figura, eu vou fazer, como é um quadrado, 2 ao quadrado. Então, a unidade aqui, né, de cada quadradinho, vai ser igual a 4 centímetros quadrados. Ok? Então, eu vou contar quantos quadradinhos tem para calcular a área. Aqui, ó, aqui eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 quadradinhos. Eu tenho aqui 17 quadradinhos de área, de uma certa unidade de área. Só que cada unidade de área vale 4 centímetros quadrados. Então, eu tenho que pegar 17 e multiplicar por 4 centímetros quadrados. E 17 multiplicado por 4, né, vai dar 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6, 68 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Fica a dica. Qualquer figura desse tipo, para calcular a área, você conta os quadradinhos e vê qual é a unidade padrão de área, tá? E para calcular o perímetro, é só dar a volta na figura. Ok? Então, ficamos por aqui e vamos à próxima questão. Questão 20 diz assim: a figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual a área desse terreno? Primeiro você tem que saber que figura é essa. Essa figura é um trapézio, tá? E um trapézio calcula-se a área multiplicando, pegando a base maior, somando com a base menor, multiplicando pela altura e dividindo por 2. E aí você tem que identificar quem é cada um desses problema, né? A base maior, as bases são os lados paralelos, tá? Então a base maior aqui é o 34, a base menor é o 10. A altura é o segmento que vai de base a base, perpendicular a elas, tá? Então não pode ser esses 20 aqui, tá? Tem que ser o perpendicular, no caso é 16. Tudo isso dividido por 2, tá bom? Então isso aqui vai ficar 44 vezes 16 sobre 2. Aí vai ficar o critério de cada um se você quer multiplicar ou dividir, tá? Tem gente que vai pegar 44, vai multiplicar por 16, que vai encontrar 704, e o resultado aqui vai dividir por 2, que vai dar
352. Tem gente que vai pegar esse 2 e vai dividir em um dos dois, ou no 44 ou no 16, tá? Não pode nos dois não, só em um dos dois. Por exemplo, eu vou dividir no maior, que é o 44, vai ficar 22. E 22 vezes 16 já daria os 352, letra D, tá bom? Você pode multiplicar e dividir, ou você pode primeiro dividir um deles por 2 e depois multiplicar pelo outro que sobrou, tá bom? Vamos ao próximo. Questão 21 diz assim: a área de uma sala com a forma da figura a seguir é. Eu quero saber a área dessa sala. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ih, coisa esquisita, né? Tem. Em um detalhe eu pedi para colocar 4 metros bem aqui. Foi? Tem medidas aqui que eu não conheço. Como é que eu vou fazer? Bem, você vai fazer o seguinte: ó. Você vai cortar de uma maneira que você entenda, tá? Essa figura aqui, ó, vou separar por cores, tá? Essa parte preta aqui é um quadrado. Bom, a área desse quadrado é fácil de encontrar. A área do quadrado aqui vai ser 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3, que dá 9 metros quadrados. Já descobri aquilo ali. Vou mudar de cor. E a outra fácil de encontrar é essa aqui. Isso aqui é um triângulo, tá? Isso aqui é um triângulo, aqui é reto, tá bom? Então, a área desse triângulo é base, que é 3, vezes a altura, que é 4 sobre 2. 3 vezes 4, 12, por 2, 6. Então, já descobri esses dois pedaços. Está faltando agora só isso aqui. Para descobrir essa área aqui, tá, você pode fazer de várias maneiras. Bem, você poderia fazer o seguinte. Você poderia... eu vou completar aqui. Uma possibilidade, tá? Eu vou completar. Se eu completar aqui, esse vermelho aqui, tá? Este vermelho aqui seria um retângulo de base 4 e altura 3. 3 vezes 4, 12. Mas aí eu estou contando também essa partezinha aqui. Então eu vou ter que tirar essa figurazinha aqui. Que figura é essa coisinha pequenininha que está aqui? Ó? Essa coisa pequenininha aqui, né? Essa coisinha aqui é um triângulo. Eu sei as dimensões desse triângulo. Como é que eu vou saber? Ó, daqui para cá é 2. Daqui para cá é 3. Então, esse pedacinho aqui, essa cor é horrível, né? Vou mudar de cor. Certo? Esse pedacinho aqui mede 1. 1 mais 2 dá 3. E até aqui, ó, esse pedaço aqui mede 3. E até ali mede 4. Então, eu fico que aqui também é 1. Então, essa areazinha aqui, tá? Essa área pequenininha vai ser um triângulo de base vezes altura sobre 2. 1 vezes 1 é 1, dividido por 2 dá 1 sobre 2, que é 0,5, tá bom? Então, a área vermelha vai ser 12 menos esse pedaço roxo aqui, né? Menos 0,5, que dá 11,5. Pronto, para saber a área total, é só eu somar esses três valores, tá bom? Isso aqui vai me dar 26,5. Por que 26,5? Porque quando eu for somar, eu tenho que botar vírgula embaixo de vírgula. 9 com mais 6 dá 15, mais 1, 16, tá? Vírgula embaixo de vírgula. Resposta certa, letra B. Você tem outro jeito? Sempre tem outro jeito, né? O outro jeito, não sei se mais trabalhoso ou menos, vou tirar esse monte de risco aqui que está me atrapalhando, é você pensar isso aqui como um trapézio, tá? Ó, você fecha aqui, ó. Então você teria aqui outro quadradinho, né? A área desse aqui é 4, nós já fizemos. A área desse aqui é 6, né? Então eu teria outro quadradinho com área 3 vezes 3, que também dá 9. E aí ficaria calcular a área desse trapéziozinho aqui, que tem base maior medindo 3, mais base menor medindo 2, vezes a altura medindo 1 sobre 2. Aqui daria 5, né? Vezes 1, 5, dividido por 2, 2,5. Então, esse pedacinho aqui, tá?
mediria 2,5. Com mais os 9 que já tem, vai dar 11,5, a mesma coisa da resposta anterior, tá bom? Aí como você, eu fiz diferente, eu fiz foi aqui. Cada um pensa de um jeito, tá? Contanto que esse pedaço todo dê 11,5, não importa como você tenha somado, ok? Vamos para a próxima. Questão 22 diz assim: a região centro-oeste do Brasil tem na agricultura uma das suas mais fortes atividades econômicas. O solo produtivo e o relevo com áreas planas facilitam a mecanização. É importante, entretanto, preservar a vegetação natural para reduzir o impacto ambiental da atividade agrícola. O desenho abaixo representa a área total de uma propriedade dessa região, que manteve 20% de sua área intacta como área de preservação. Qual é a área, qual é a medida da área que foi mantida intacta nessa propriedade? Então foi marcado 20%. Mais 20% de quanto, né? Está aqui esse retângulo, essa figura aqui, que eu vou ter que separar de um jeito que me facilite a vida. Eu posso cortar de várias maneiras. Eu vou cortar aqui, tá? Então, ó, se eu cortar aqui, eu tenho essa figura 1 e essa figura 2. A figura 1 é um retângulo de base 5 e altura 2, que vai me dar 10 quilômetros quadrados. Okay? A figura 2, aqui mede 1,5. Mas quanto é que mede aqui? 4 não, porque 4 é lá de cima até aqui embaixo. 2 é o pedaço de cima. Então 2 tem que ser o pedaço de baixo, tá? 2 mais 2 dá 4. Então aqui não é um quadrado, é um retângulozinho, apesar de parecer um quadrado, né? Um retângulo de base 1,5 e altura 2. Isso aqui vai me dar 3 quilômetros quadrados. Consequentemente, a área total vai ser de 13 quilômetros quadrados. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, ele diz que a área preservada dessa região deve se manter preservada 20%. Então, eu vou calcular 20% de 13. Como vocês viram em educação financeira, 20% de 13. Multiplicando 20 vezes 13 dá 260. Dividido por 10 vai dar 2,6 quilômetros quadrados. Ou então, como faz o povo que sabe porcentagem, se a área é 13 quilômetros quadrados, aí calcula 10%. 10% é 1,3. E 20% é o dobro, 2,6. Aí não faz nessas contas todas, tá? 10% é sempre só dividir por 10. Tá ok? Vamos à próxima. Questão 27. Calcule as áreas dos quartos e da varanda que aparecem na planta baixa a seguir. Considere as medidas em metros, tá? Então vamos medir os quartos, tá? Aqui é um quarto e aqui é o outro quarto, tá, pessoal? Os dois são quartos. E aqui é a varanda. Bem, eu vou chamar aqui quarto 1, quarto 2 e varanda eu vou chamar de 3, ok? Quarto 1. O quarto 1 é um retângulo. Se é um retângulo, eu vou fazer base vezes altura. Vou fazer 3,5 vezes 3,6. Eu não vou fazer essas contas, vai me dar 12,6 metros quadrados. O mais fácil fazer aqui qual é? O mais fácil fazer aqui é a varanda, tá? Vou fazer a 3. A varanda é um trapézio, olha. Então eu vou ter a base maior, que é 5,1, tá? Precisa colocar o zero. Mais a base menor, que seria essa aqui de cima, tá? Trapézio aqui, ó, os lados paralelos. Ok? Vezes a altura, que é isso aqui, né? Perpendicular, vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos pegar e fazer as contas. 5,1 mais 3,5, isso vai me dar 8,6 vezes 1,6 sobre 2. E aí, tome tabelada, né? 8,6 vezes 1,6. Essa multiplicação vai me dar 13,76.
Se eu dividir por 2, eu vou ficar com 6, 12, 3 dá 1, 17 dá 8, né? 8, 16, 8 metros quadrados. Tá? Então, falta só agora esse pedaço aqui. Por que esse pedaço é mais complicado? Porque ele não é nem um trapézio, tá? Nem é um retângulo. Ele é parecido com aquela outra figura da questão anterior. Ó. Essa pontinha aqui que está me atrapalhando, né? Eu teria que tirar essa ponta. Ou, se preferirem, né? Vamos cortar de uma maneira conveniente, tá bom? Como é que nós vamos cortar aqui? Vamos fazer do jeito daquele outro problema, tá? Vamos pensar nisso aqui, ó, nessa figura cheia, tá bom? Então, a área dessa figura 2 vai ser esse retângulo aqui, né? O retângulo que eu estou colocando aqui, que vai ser 3,35 vezes 3,2, que vai me dar a multiplicação 10,72 metros quadrados. Só que isso aqui seria tudo, né? Eu ainda tenho que tirar esse pedaço aqui que está me atrapalhando. Ó. Essa pontinha aqui é um triângulo. Qual é a altura desse triângulo? Eu vou olhar para lá. Ó. A altura desse triângulo, né? Fazer aqui a altura do triângulo. A altura desse triângulo vai ser a base, né? A altura dele é 1,6. E qual é a base desse triângulo? É daqui para cá. Mas quanto é que mede isso aqui? 5,1 que não é. Só que aqui ó, tem esse 3,5. Então, essa medida aqui vai ser a diferença entre esses dois valores. Vai ser 5,1 menos o pedaço lá de cima, que eu sei que é 3,5. Que vai dar, olha, 1,6. Tá bom? Então, isso aqui dá 1,6. Então, a área desse triângulo é base, que é 1,6, vezes a altura, que é 1,6, tudo isso dividido por 2. 1,6 vezes 1,6 vai dar 2,56. Dividido por 2, isso vai dar igual a 1,28. 1,28. Eu tenho que tirar, tá? Voltando aqui para o entendimento, agora eu vou ter que tirar do quadrado, do retângulo, né? Eu vou ter que tirar essa pontinha do triângulo. Então, a área 2 vai ser 10,72 menos essa pontinha que é 1,28. 10,52, 72 menos 1,28 vai dar igual a 9 área 2 igual a 9,44. Então, área 1, área 2 e área 3. Medida das três áreas. 100 metros quadrados. Tá? Um problema bem interessante essa parte aqui dessa varanda aqui. Ia dar um pouquinho de trabalho. Tá bom? Vamos ao próximo. 24. Uma casa será coberta com telhas francesas. O telhado terá duas caídas de formato retangular, como mostrado na figura. Quantas telhas serão necessárias, sabendo que cada metro quadrado cabe em 20 telhas? Então, isso aqui é a caída do lado da casa, tá? As telhas que ficam no lado, as telhas que ficam no outro, a caída lá do telhado. Tudo bem? Eu tenho que descobrir quantas telhas eu vou precisar aqui. Então, eu vou calcular a área desse lado aqui, que é bem fácil, né? A área de um retângulo é base vezes altura, que vai dar 80 metros quadrados. Só que do outro lado também tem telha. Então isso aqui vai ficar multiplicado por 2. São 160 metros quadrados. Só que cada metro quadrado usa-se 20 telhas. Dividindo isso aqui por 20, ou melhor, né? Multiplicando isso aqui por 20,
que é telhas, são 20 telhas, cada metro quadrado são 20, são 10, são 20 telhas por metro quadrado. 20 telhas a cada metro quadrado. Como são 160 metros quadrados, quantas telhas eu vou precisar aqui, né? 2 vezes 6, 12 vai 1. Eu vou precisar de 3.200 telhas. Tijolo não. Telhas, tá bom? Montar, pede logo 4 milheiros para sobrar. Ok, pessoal? Vamos à próxima. E chegamos à nossa última questão. Só vamos calcular a área dessa figura, tá? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá? Você pode primeiro multiplicar e depois dividir, ou você pode primeiro dividir, como eu já falei para vocês. Tá? Se você multiplicar esses dois, vai dar 384. Se você dividir por 2, isso vai dar 192. Tá? Então a área desse triângulo é de 192 centímetros quadrados. Se você tivesse dividido por primeiro, né, você teria 12 vezes 16, que daria direto 192. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Boa prova. E até o próximo vídeo.